Rádio Mensagem da Cruz passa a apresentar Vale de Baca, um testemunho de fé e fidelidade a Deus em meio à adversidade. Começa agora aqui em nossa programação Vale de Baca, com Maristela Gandra. Olá, queridos ouvintes, graça e paz do Senhor Jesus. Nós vamos continuar narrando o livro no Vale de Baca, Além do Câncer. Agora nós estamos aqui na página 89, falamos muito sobre amizades e agora nós vamos falar um pouco, eu vou falar um pouco sobre as nossas filhas, né? Nós temos 2 filhas, eu e a Ariston, e eu escrevi um pouco sobre elas. Dentro do campo que nós estamos lidando aqui, que é o capítulo 3, que é o Vale da Adolescência. Então nós temos propriedade, né, para dizer algumas coisas que vivemos, vivenciamos e aprendemos, erramos também como pais, acertamos e muitas vezes também erramos tentando acertar. Então nós trouxemos aqui com muita humildade algumas experiências. Algumas dentro dessas experiências são bem subjetivas, né? Não servem como doutrina para ninguém, mas bem subjetivas a nós, aquilo que vivemos. Então que o Senhor possa também estar falando com você, que é pai, que é mãe, que é educador, através dessa leitura, e nós vamos seguindo em frente. Um pouco sobre as nossas filhas. Luana, na obediência e na honra aos pais, foi muito abençoada por Deus e deu muito fruto. Aos 14 anos de idade, tocava na igreja e recebeu do Senhor o dom de tocar gaita. Foi sobrenatural e continua sendo todas as vezes que adora ao Senhor com este instrumento. Sempre firme e dedicada no reino de Deus. Com 15 anos de idade, foi batizada nas águas. Aos 17 anos de idade, estava noiva do Lincoln, casando-se faltando um mês para completar 19 anos de idade. Quando se conheceram, ela tinha 13 anos de idade e Lincoln estava com 16 anos de idade. Foi amor à primeira vista. Então permitimos o namoro, mas seria segundo as nossas regras. Faço uma ressalva quanto à pouca idade para se permitir um namoro. Na verdade, não há um padrão. Cada caso deve se julgar pela maturidade, capacidade de obedecer, respeitar limites e, principalmente, ter um bom relacionamento com os pais, a fim de que se mantenha aberta a linha do diálogo. Esta é a minha opinião e é subjetiva a nós pelas experiências vividas. A maturidade da Luana veio com o aparecimento da minha doença. E com apenas 11 anos de idade, a vida a forçou a lidar com uma realidade severa. E foi no aparecimento do segundo tumor, com 13 anos de idade, quando ela e Lincoln se conheceram. Para nós, aquele relacionamento foi um presente do céu. A saber, aquele menino magricela foi um amigo de toda a família na travessia deste vale. Com o tempo, ela viu, mesmo sendo apaixonada pelo Lincoln, que não era tempo de namorar. Então terminaram, reatando após alguns anos. Casaram-se em outubro de 2011 e 5 anos depois trouxeram um presente para todos nós, a nossa netinha Emanuela. Lulu formou-se em psicologia e o Lincoln em engenharia de produção. Porém, em 2014, ela assumiu meu estúdio de beleza, pois o Senhor o requereu para que eu estivesse em tempo integral no ministério. Lincoln, além do trabalho secular, tem um chamado lindo ministerial. E ambos amam almas, que são líderes de uma célula da igreja local em que são membros. Estão casados há 8 anos. Louvo a Deus por essa família e oramos por ela todos os dias, para que permaneçam edificados na rocha. Somente assim é que vencemos sob o vento impetuoso da vida. E aqui eu coloco um texto que marcou muito a vida da Luana aos 14 anos de idade. Está em Jó, capítulo 8, no versos 5 a 7. Mas o principal aqui é isso. O teu princípio, na verdade, terá sido pequeno, porém o teu último estado crescerá em extremo.
Agora nós vamos falar sobre a nossa caçula, Sara. A nossa caçula, Sara, com 19 anos de idade, hoje cursando medicina, viveu a adolescência que sonhei para mim mesma e para todos os adolescentes que conheço. Não atropelou nenhuma fase, foi criança, brincou muito na adolescência e escolheu não namorar. Se relacionou com amigos tanto da escola como da igreja, mas nunca se deixou influenciar, mas influenciou a muitos e soube amar a todos. Passou por vales próprios à sua idade, conheceu as dores da enfermidade em seu próprio corpo e também experimentou os desafios da minha grave doença, fazendo com que precocemente também aprendesse a viver pela fé num dia de cada vez, mas com segurança superou todos os temores, se tornando resiliente juntamente conosco nessa jornada. Tem chamado missionário revelado por Deus desde os seus 7 anos de idade. E sabemos que o Senhor cumprirá o seu propósito através da sua vida e já está fazendo isso, tornando-a uma médica de vidas, mas principalmente de almas. Um ser humano extraordinário, uma jovem muito além da sua geração. Que o bom Deus a preserve assim. E para nós, a única resposta que temos para compreender como um adolescente consegue manter puros seus caminhos é tão somente pela graça de Deus e o seu projeto já antes estabelecido em sua vida. Voa, menina! Então aqui também deixo um texto que também marcou muito a vida da Sarinha em determinada época. E está em Isaías 43, no verso 1, a partir do verso 1 e 2. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Glória a Deus. Amados, e nós vamos avançando aqui com o livro, na leitura do livro No Vale de Baca, Além do Câncer. E um recado para os pais. Nós estamos narrando o livro dentro do livro, o capítulo 3, o Vale da Adolescência. Um recado para os pais. Este foi um breve resumo sobre a herança que o Senhor nos confiou, nossas filhas Luana e Sara. Somos gratos a Ele por ter nos ajudado a andar com elas no caminho. Apesar de ter sido árduo, estressante muitas vezes, mas conseguimos passar para elas a maior herança que os pais podem transferir aos seus filhos, que é o amor de Deus por nós, sua maravilhosa graça revelada em Jesus Cristo e a doce comunhão com o Espírito Santo. É desta herança incorruptível que os nossos filhos necessitam para viver uma vida plena e abundante. E mesmo em meio aos vales, eles não se desesperarão, pois invocarão o nome do Senhor e serão ouvidos por Ele. Abre aspas, o Senhor está longe dos ímpios, mas ouve a oração dos justos. Fecha aspas. Provérbios 15, versículo 29. Mas existe outra herança que também é valiosa, a nossa própria história. Crescemos ouvindo a história dos nossos pais e que tesouro recebemos deles. E da mesma forma, nossas filhas cresceram ouvindo a nossa história. E caso a gente não consiga deixar nenhum bem material para elas, já somos gratos a Deus por termos conseguido passar uma herança eterna, a da salvação de suas almas, pois só de sabermos onde passarão a eternidade nos traz uma paz indescritível. E conseguimos, sobretudo, influenciá-las com nossas vidas e experiências, e mesmo com os nossos erros, soubemos aproveitar tudo ao compartilharmos com elas as nossas verdades. Abre aspas. Há uma chance de 0,0296% de que seu filho se torne um atleta profissional. Existe uma chance de 0,0086% de que seu filho se torne uma celebridade famosa. Há 100% de certeza de que seu filho estará de pé diante de Jesus Cristo no juízo.
O que você está ensinando a seu filho? Qual tem sido tua prioridade para ele? Fecha aspas. Essa citação é de um querido Josemar Bessa. Pais, conte aos seus filhos a história de vocês. Ouvindo-a, eles conseguirão compreendê-los melhor e não irão cobrá-los tanto para receber o que vocês talvez nunca tenham recebido de seus pais, como, por exemplo, um abraço, o diálogo e o tão necessário "eu te amo". Ninguém pode dar o que não recebeu. Entretanto, isso não é um pretexto para que vocês não possam aprender agora, fazendo com que este ciclo de desafeto não se repita na vida de seus filhos. Agora, minha vocação na missão de Deus. Na adolescência foi onde mais sofri perdas e danos, vivendo muitas crises existenciais. Foi neste lugar onde me perdi, mas que também Deus Pai me fez regressar curada e me capacitou para ser um instrumento de cura no vale de milhares de adolescentes. Fui vocacionada para aconselhar e ministrar na vida dessa turminha que, lamentavelmente, grande parte desta fase é incompetente para lidar com o sofrimento, algo que é natural na vida de todos nós. Muitos são os dilemas que enfrentam e por isso se perdem em suas próprias mazelas e impulsividade. O abismo que existe entre ele e os pais é uma das maiores causas de tantas desgraças que vem acontecendo nessa geração. Uma geração sem limites e sem estrutura familiar, que avança como um carro desgovernado para um caminho muitas vezes sem volta. Pais e avós dos tempos de hoje, abre aspas, não removas os limites antigos que fizeram os teus pais. Fecha aspas. Provérbios 22, verso 28. Estive com eles numa boa parte da minha vida cristã e por mais de 15 anos fui professora de escola bíblica para jovens e adolescentes e em nosso chamado atual fizemos um trabalho lindo em escolas, levando aos alunos de todas as idades o Evangelho de Cristo Jesus através do projeto no Vale de Baca. E como voluntária em uma dessas escolas, tive a oportunidade de ouvir, aconselhar, orar e chorar com muitos deles. Esses momentos marcaram para sempre a minha vida e somos muito gratos à professora e hoje uma grande amiga, Marlene Reis, a quem Deus usou como instrumento para abrir essa porta dentro das escolas da nossa região no Vale do Aço. E com muita alegria, nós retornamos no ano passado, depois de um tempo sem ministrar nas escolas, no ano passado, através também de uma grande amiga, a Luísa Maciel, nós retornamos para as escolas e Deus nos tem abençoado muito e através de nós a palavra tem chegado a milhares de corações adolescentes. Vamos ter essas orações dos irmãos por nós, por nosso ministério no Vale de Baca, aonde o Senhor estiver nos levando, que possamos ir debaixo da graça e da unção do seu Espírito Santo. Ore por nós, queridos. Que Deus abençoe vocês. Você acabou de ouvir mais um áudio leitura do livro No Vale de Baca, Além do Câncer, 4ª edição. Convido você a adquirir o seu exemplar entrando em contato conosco pelo WhatsApp 31 985 26 8508. Nós enviamos para todo o Brasil e fora do Brasil. Deus abençoe a sua vida. Obrigada. A Rádio Mensagem da Cruz apresentou Vale de Baca com Maristela Gandra.